Obrigado a todos e a todas pela presença. É muito bom estar aqui e ver que a sala está lotada ainda no fim do dia. Sei que vocês tiveram aí um dia de muito conteúdo, muitas palestras, devem estar cansados. Então, é ótimo saber que vocês ainda estão interessados em ver o nosso painel. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos aqui que estão comigo no painel, ao Renato e ao Bruno pela organização e por todo o time aí da Data Privacy pelo convite. Para nós é um prazer gigantesco estar aqui. Quando colocaram esse tema para mim, eu fiquei pensando, poxa, por que publicidade? É meio óbvio quando você olha um pouco o que eu fiz no final da minha carreira, nos últimos tempos, porque eu tenho bastante envolvimento com clientes e, enfim, parceiros do setor de publicidade. Mas o que as pessoas, às vezes, não sabem é que eu já fui um publicitário frustrado, ou tentei ser publicitário. Então, quando eu estava no final da minha faculdade, eu desisti do direito, tive a conversa difícil dos meus pais, no último ano, falando que ia largar a publicidade. Eu fui trabalhar numa agência de publicidade. E fiquei lá alguns meses, tentando buscar uma vaga dentro da área de mídia e de planejamento da agência, mas acabei trabalhando no financeiro dessa agência. E para continuar no direito e nas coisas chatas, financeiro, direito, contabilidade, aconteceu naturalmente. Mas, por um lado, eu acabei descobrindo uma área que eu não conhecia, que era a área de publicidade, tecnologia, e é onde eu trabalho, com que eu trabalho desde sempre. Então, vim aqui falar de publicidade, ao mesmo tempo que é difícil para mim, porque é um setor em que eu me envolvo pessoalmente e emocionalmente nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, é desafiador, porque é um setor, talvez, um dos mais afetados por questões de proteção de dados. Então, eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre o panorama geral desse setor e como proteção de dados afetou isso como um todo. A gente vai falar um pouco de algumas inconsistências ou algumas interpretações equivocadas que, a meu ver, têm sido feitas. E vamos tentar mostrar, de forma muito simples, muito objetiva, algumas das iniciativas que a gente vem observando que tentam endereçar problemas que são identificados por legislações de proteção de dados. A gente vai falar um pouco mais de GDPR e LGPD. Então, não sei se vocês já viram esse gráfico, alguma coisa parecida com isso. Basicamente, esse é o fluxo que a lei entende que funciona a publicidade no mundo, tá? Então, a publicidade basicamente é um anunciante que quer veicular para determinada audiência e, para isso, precisa negociar uma mídia. Então, você se utiliza de uma agência de publicidade que negocia com um veículo e que consegue atingir essa audiência. Esse gráfico é simplista, mas ele descreve adequadamente a publicidade dos anos 50, talvez, dos anos 60, talvez. E a publicidade, eventualmente, evoluiu muito ao longo dos anos, e o gráfico que talvez melhor explique a publicidade na internet é o próximo, que é esse gráfico super simples que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Aí vocês pensam, poxa, o que aconteceu? Que esse bando de coisinha pequenininha aí entre o anunciante e a audiência? Isso são as AdTechs, Advertising Technologies. Para você veicular uma publicidade na internet hoje, você precisa passar por uma série de tecnologias que ajudam a otimizar a entrega da publicidade. A mais famosa delas é a tecnologia, o gênero de tecnologias que é hoje conhecido como mídia programática. O gráfico a seguir tem uma simplificação desse fluxo, mas mostra como diferentes tecnologias atuam na entrega de mídia utilizando, sim, dados pessoais. Dados é, nessa indústria, um dos principais pilares, uma vez que você se utiliza desses dados para fazer mais do que a publicidade contextual que se fazia no jornal, na televisão. Mas você faz a publicidade direcionada, ou seja, tenta buscar a agência correta no momento certo e com o produto mais apropriado para aquele desejo de consumo. E esse mercado não é pequeno. Então, tem uns gráficos interessantes mostrando que, no Brasil, a publicidade online cresceu em 2017 25%, ao mesmo tempo que o país cresceu 1%. Então, um dos setores que mais cresce na economia hoje, e esse gênero de mídia programática é o gênero que mais cresce como um todo. Em 2017, a gente tinha um número aí de 25% de toda a mídia online no mundo, no Brasil, em mídia programática. Esse número hoje deve estar por volta de 35%, a última atualização deve sair nas próximas semanas, e no mundo, esse número já deve estar beirando 55%, 60%. Tá? E aí você pensa, poxa, beleza, então tem muito fluxo de dados aí. Então, várias perguntas acabam surgindo naturalmente em relação a isso. Poxa, então, de onde veio o dado, para onde vem, quem está em compliance, quem não está em compliance.
tem o consentimento, tem o legítimo interesse? São perguntas que vão surgindo naturalmente nessa cadeia aí de mídia programática. E são perguntas difíceis, perguntas muito complexas de serem endereçadas. E esse é o cenário das agências de publicidade na Europa em maio de 2018. Todo mundo ficou muito em pânico quando ocorreu a GDPR, porque falavam assim, nossa, vai acabar a publicidade online, a mídia programática não vai ter mais como existir, porque não tem como fazer consentimento, não tem como fazer legítimo interesse, etc. Isso não aconteceu, tá? Tem alguns números interessantes. Você pode ver aí que, depois do início da GDPR, o número de ad trackers em sites na Europa, ele reduziu muito pouco. Tá? E você teve até um aumento do número de ad trackers nos Estados Unidos, por exemplo. E essa tendência não foi tanto a ver com a GDPR, mas teve muito mais a ver com consolidação do que eles chamam de container tags, que são tags únicas que conseguem fazer função de várias tags diferentes, que antes você tinha que instalar diferentes tags no mesmo site, você instala somente uma hoje. E aí você tem alguns dados... Opa, passei bastante para frente. Aí vocês têm alguns dados interessantes, né? Como você já tem hoje uma percepção dos usuários de que a publicidade na internet é sim direcionada e ela tem como principal função permitir que alguns sites ofereçam conteúdo gratuito em troca de publicidade. Isso acontece com nossos sites de notícias favoritos, com nossas redes sociais, com nossos sites de conteúdo. Isso faz parte um pouco da lógica Robin Hood da internet dos anos 90 e que foi evoluindo até o modelo que é hoje. Que, claro, é um modelo que tem dois problemas. O primeiro, o problema de players abusivos e o segundo, o problema de transparência em relação à cadeia. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra a reação das pessoas antes e depois de entender como funciona o sistema de mídia programática, de real-time bidding. Então, vocês veem que muitas pessoas ficam surpresas ao falar, nossa, mas fazem tudo isso com meus dados, é um leilão de dados que acontece, e aí elas começam a mudar rapidamente a opinião. E isso gera um grande fluxo de desinformação também. Semana passada saiu esse gráfico da The Economist, que eu critico. Vou ficar em pé aqui para ver melhor. Desculpa, montando. Cheio de spoilers aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, teve esse gráfico que foi feito há mais ou menos uma semana atrás, em que ele trazia uma visão super deturpada, porque ele falava simplesmente, então aqui, todo o meio da cadeia é o que eles chamam de Data Protection Free Zone. Quando as mesmas pessoas que fazem esse gráfico pensam, poxa, mas a gente está voltando para os anos 90, culpando a tecnologia e não culpando o uso da tecnologia, porque sim, existem tecnologias que fazem uso incorreto dos dados, mas a tecnologia per se pode ser uma tecnologia que nem usa dados pessoais. Então, essa é a primeira confusão que é importante. A GDPR não acabou com a publicidade online e, pelo contrário, você teve já em vários países crescimento da publicidade online, mesmo após a GDPR. A segunda coisa importante é que quem vai acabar mesmo são aqueles players que fazem coisas erradas com nossos dados. Vou dar alguns exemplos aí interessantes logo em seguida. E o terceiro é deixar claro que GDPR e LGPD, sim, possuem bases legais para permitir o uso e a utilização de ferramentas de mídia programática. Então, primeira base legal importante aí é o consentimento. Então, o consentimento, você tem aí uma base, tanto na LGPD quanto na GDPR sobre isso, e você tem algumas empresas que estão desenvolvendo plataformas interessantes para poder tentar endereçar a problemática do consentimento, e não aquele consentimento falso que se fazia no passado, de, ao entrar no site, você concorda com os cookies, e os cookies já estão lá rodando tudo. Uma das iniciativas mais interessantes é o IAB Consent Framework. É um protocolo que endereça de forma open source a criação das chamadas Content Management Platforms, que é basicamente isso daqui. São plataformas que... Ai, caralho, desculpa. São plataformas que permitem que o usuário e o site tenham acesso a uma granularização total do consentimento. Então, a pessoa entra, pelo protocolo de IAB, os cookies não podem ser ativados quando a pessoa entra no site. Se a pessoa aceita os cookies, ela vai para uma tela em que ela tem a possibilidade de granularmente escolher quais cookies ela quer ou não aceitar. Isso é ligado junto com as tags do site, o que permite que você tenha um rastreamento daqueles dados, inclusive para fins
de cumprimento de direitos dos usuários, como, por exemplo, exclusão, retificação e assim por diante. Essa é uma das iniciativas mais interessantes que temos visto na Europa, e que no Brasil já tem plataformas fazendo isso de forma muito consistente, inclusive com textos legais e política de privacidade, respeitando toda a regra do consentimento que é colocada pelas legislações, que, no fundo, é um checkbox. Eu gosto, às vezes, de simplificar metodologicamente as coisas, e eu trago E um dos modelos que eu costumo usar é o seguinte: pô, legal, mas isso basta? Não. Você tem que sempre ter um checkbox claro. Você está tendo o cookie note explícito para o usuário? É um opt-in em vez de um opt-out? As finalidades estão suficientemente descritas? Os tipos de dados estão claramente descritos e restritos ao necessário? Enfim, é toda uma questão de avaliação que precisa ser feita e não só jogar a plataforma, a tecnologia no site e configurá-la da maneira incorreta. E aí a gente tem o legítimo interesse, que, embora existam hoje opiniões, às vezes, conflitantes em alguns estudos, tanto a GDPR quanto a LGPD possuem bases legais que, sim, permitem que a publicidade também seja utilizada com base no legítimo interesse. E faz total sentido. Podem ter tipos de publicidade que vão estar em linha não só com o legítimo interesse do controlador, mas com as expectativas do usuário. Por exemplo, esse modelo aqui, a pessoa comprou um produto no site, e aí aquele seller, o site, fala: poxa, quero também te oferecer alguns produtos que podem ter a ver com sua compra, com seu perfil, etc. Se você não quiser, pode descadastrar aqui automaticamente, mas eu vou enviar isso daí de uma forma transparente para o usuário, deixando claro quais são os direitos deles. Possivelmente, isso vai estar válido dentro do legítimo interesse, tanto na União Europeia, isso é um exemplo utilizado inclusive por algumas autoridades, tanto no Brasil. Agora, vai ter situações que vão precisar mudar, e é o que eu falei no início: separar os bons e os maus players. Um exemplo que acontece é aquele clássico: você entra, visita uma reportagem sobre Lisboa. Você fala: nossa, que legal, está acontecendo isso em Lisboa. E aí você é perseguido por passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros em Lisboa pelo resto da sua vida. Isso acontece, tá? E esse tipo de coisa que talvez, primeiro, não tem consentimento, claramente você nunca consentiu para aquilo. E segundo, será que é um legítimo interesse mesmo? Será que é uma expectativa o fato de eu só visitar um site, eu já ser rastreado e já ser oferecida publicidade sobre isso? Esse é o tipo de prática que acontece hoje e talvez mude. E aí que vem meu ponto: talvez mude para melhor, separando os bons players que fazem trabalhos consistentes, trabalhos que trazem uma comunicação e um conceito de marca interessante junto ao cliente, e aqueles players que estão fazendo algo que está chegando no nível de incomodar e trazer até uma percepção negativa da publicidade. Enfim, era isso que eu tinha a falar. Acho que eu falei em menos de 15 minutos. Se eu falei rápido demais, peço perdão. Pede para eu repetir nas perguntas. E, gente, é isso. Valeu.